Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um novo vídeo aqui no nosso canal. Primeiro vídeo de 2026. Pensei que nunca ia sair, né, gente? Mas eu vim trazer aqui o meu relato de parto. Eu sei que faz um bom tempo que eu não apareço por aqui, né? Eu acredito que faz uns 3 meses, ou mais até, que eu sumi depois da Bolsa Maternidade das Bebês. Mas estou de volta novamente, né, gente? Quem é mãe sabe que é uma correria muito grande, né? Mas eu já tive as minhas bebês, tá? Elas nasceram bem, graças a Deus. E eu vim aqui, né, trazer o meu relato de parto pra vocês, que eu acho muito importante, porque eu tava compartilhando no decorrer da minha gestação aqui, né? E eu acho também importante deixar aqui registrado como foi o meu parto, já que infelizmente eu não pude trazer, né, o vídeo do parto em si. Então, o meu parto ocorreu em novembro, dia 24, tá? Tava previsto para dezembro, tava entre novembro e dezembro, só que as meninas, né, nasceram ainda prematuras, de 36 semanas e 4 dias, então ainda era considerada prematura. Então me encaminharam, né, para o hospital que eu tive meu primeiro filho, o Santa Dulce, daqui da cidade de Caruaru. E lá não fazia parto de gêmeos, gente. Eu tava muito ansiosa. Eu tava com um misto de sentimentos. E quando eu cheguei lá na maternidade da Santa Dulce e disseram que eu não podia ter as minhas filhas lá, eu fiquei muito triste. Porque lá é uma maternidade surreal, gente, surreal mesmo. Meu primeiro filho, eu tive um atendimento maravilhoso. Eu tive o parto dos sonhos mesmo. E infelizmente eu não pude ter minhas filhas lá. Então eu fui transferida para o hospital da mulher. Eu tava dilatando muito rápido e eu fiquei com medo, né, de ter minhas filhas dentro da ambulância no decorrer que a gente ia para o outro hospital. Me transferiram para o hospital da mulher, né, aqui em Caruaru também. E eu fiquei ainda mais com medo porque era um hospital que eu não conhecia e por ser novo, né, lá tinha todo o equipamento para me monitorar caso alguma coisa desse errado, né, gente? Então, eu cheguei lá com muita contração, muita consideração. Eu cheguei com 7 centímetros de dilatação. Na Santa Dulce, eu cheguei com 4 centímetros de dilatação. E como eu tava dilatando muito rápido, só da ida da Santa Dulce para o Hospital da Mulher, eu cheguei lá com 7 centímetros de dilatação, com muita contração, uma atrás da outra. Eu entrei pela, meio que a porta dos fundos do hospital, e que é como se fosse uma sala de emergência. Vou pegar um pouquinho de água, porque a conversa é um pouco longa. Continuando, gente. Eu cheguei lá, né, no hospital e tal, fui pra sala vermelha. Fiquei esperando lá, né, me fazendo um montão de perguntas, gente. Eu já tava, tipo, delirando de tanta dor que eu tava sentindo. Mas mesmo assim, eu tava no mínimo intervalo que eu tinha das contrações. Eu tava conseguindo, né, responder as perguntas. Meu esposo tava comigo, né, ele foi comigo. E, tipo, tava numa super agonia, gente. Numa super agonia mesmo. Porque ele... Ai, só passando pela situação pra entender. E, tipo, uma contração vai, uma contração vem. Meu marido teve que sair várias vezes do meu lado pra fazer... É como se fosse pra passar na recepção, pra fazer meio que... Eu esqueci a palavrinha, gente. Vai ter que passar na recepção pra dar o nome e tal, seus dados tudo direitinho, né? Pra dar entrada no hospital. Isso. Enquanto eu tava lá na sala vermelha, gente, não tinha médico. O médico não tinha chegado. Eu cheguei muito cedo lá. Eu cheguei, tipo, umas 6... se beirar, umas 7 horas da manhã. E o médico ainda não tinha chegado, só tinha lá uns enfermeiros. Assim, eu tinha reparado que todos eles eram gays. Não tinha um hétero lá, era tudo gay. E meio que eu senti que eu fui
negligenciada. Tinha uma ou duas mulheres lá, né? Quando eu tava lá. E, tipo, como eu tava dilatando muito rápido, aí eu entrei em trabalho de parto. Rápido demais. Comecei a sentir vontade de fazer força, né? E meu marido não tava comigo. Ele tava lá na recepção, fazendo a minha entrada lá. E eu comecei a sentir muita vontade de fazer força, gente. Muita vontade mesmo. E, tipo, tava surreal. No que eu comecei a fazer força e tal, aí eu ficava dizendo aos médicos, porque eu pensei o quê? Que pelo menos algum enfermeiro ia me dar algum suporte, né? Ia chegar lá e, tipo, ia meio que me avaliar enquanto eu estivesse, né, fazendo o possível. Mas, infelizmente, eu fui negligenciada nessa parte. Nenhum enfermeiro chegou perto de mim, gente. Praticamente só foi eu e Deus pra parir. Eu tava lá, deitada na cama, né? E eu tava com muitas contrações. E chegou a fase do expulsivo, então eu comecei a fazer força. O meu corpo mesmo, mesmo que eu não quisesse fazer força, o meu próprio corpo começou a fazer força por mim. E a primeira que nasceu foi a Lili, né? A Eileen já ganhou um apelido. A primeira que nasceu foi a Lili, né? Ela nasceu bem forte, gente. Nasceu com 2,6 kg. Não, com 2,4 kg. No momento que eu tava, né, na fase do expulsivo, a gente sempre quer sentir o apoio, né? De alguém ali segurando a sua mão. Porque em certo momento dá um medo, gente. Dá um medo mesmo. Eu tava cheia de aparelhos aqui, ó. Na parte do corpo, assim, até embaixo do tronco também. Tava cheio de aparelho, caso precisasse dar aquela reanimação, né? Eu lembro que no momento que eu tava com muita dor, gente, eu tava com muita dor mesmo. Então eu pedi pra um rapaz lá segurar a minha mão, porque eu tava com muita dor. E, tipo, ele segurou mais ou menos assim a minha mão. E eu percebi, né? Eu percebi naquele momento ali. Eu fiquei muito triste, porque faltou empatia do lado dele, né? E por mais que o Hospital da Mulher tenha estrutura, mas infelizmente não tem pessoas empáticas lá, né? Pra fazer, pra avaliar esse processo aí, né? De trabalho de parto. E também sendo que eles sabem o lugar dele, né? O trabalho deles lá no hospital. E mesmo assim fazem, tipo, meio com nojo, entendeu? Depois, né? A minha segunda filha, eu fiquei ainda sentindo contrações depois de quando eu tive a Lili. Só que tiveram que estourar a minha outra bolsa, porque a outra não tinha estourado. Então, tiveram que estourar. Aí, estouraram a minha bolsa, né? Foi uma dor horrível, porque não fizeram de um jeito delicado, sabe? E ali já tava toda cortada já, né? Porque eu tive laceração e tal, na primeira. Aí, né? Não souberam fazer a situação ali delicadamente, mas estouraram a minha bolsa. No que estouraram a minha bolsa, aí eu comecei a sentir todas as contrações novamente. E sim, gente, uma dúvida que acontece bastante e muita gente me perguntou. Você sente as mesmas contrações para parir a segunda? E sim, a gente sente primeiro as contrações para parir a primeira e sente as contrações novamente do 1 até o 10 para parir a segunda também, né? Porque acontece o processo de dilatação novamente. E aí nasceu a Alita, né? A Lilita, que eu chamo. E quando, né, eu tive as minhas duas bebês, aí foi que os enfermeiros que estavam lá foram lá, né? Pegaram os bebês, limparam tudo direitinho, colocaram lá no bercinho, né? E começaram a cuidar de mim. Me limparam tudo direitinho, me deram um banho de esponja, né? Tipo, me descendo a esponja, tirando todo o sangue, que eu tava toda suja.
Aí começaram a me limpar, começaram a me ajeitar. E a outra situação, gente, foi pra pegar os pontos, gente. Nossa, horrível. Horrível. Essas coisas de ponto, assim, nossa, meu Deus. É tipo uma situação terrível, terrível mesmo. Antes, né, da primeira bebê nascer, meu marido ainda chegou a tempo pra, né, ver o nascimento das filhas dele. E eu tava com medo disso não acontecer, né? Mas graças a Deus aconteceu, ele chegou a tempo, ele viu, a gente teve esse momento muito gostoso. Graças a Deus, minhas filhas nasceram bem. A Alita nasceu com 2,6 kg. Ela foi a maior, né? E graças a Deus, de última hora, ela virou. A primeira tava cefálica e a outra tava sentada. Só que no decorrer do tempo, né, quando eu cheguei lá, fizeram uma ultrassom bem rapidinho e as duas estavam cefálicas. Então eu consegui, graças a Deus, ter o meu parto natural e normal. E era o que eu mais queria, gente. Eu morro de medo de cesárea. E, nossa, tem gente que diz, mas é tipo normal e tal, você não vai sentir nada. Só que, gente, não sei, eu morro de agonia só de pensar em alguém abrindo a minha barriga. Então, foi isso, né, gente? Depois a gente foi pra sala, né, de pós-parto, lá onde tinha todas as gravidinhas. E, gente, tive na minha primeira gravidez e tive nessa segunda também, que é uma tontura horrível. Quando a gente se levanta da cama, porque eu tive que levantar pra sair da sala vermelha pra ir ao banheiro. E, gente, nossa, meu Deus, gente, todo momento era tontura. A minha pressão caía e eu ficava, tipo, passando muito mal mesmo. Tanto é que o maqueiro teve que me buscar, né, a metade do caminho. Mas eu tava com o meu marido, quando eu fui ao banheiro, ele me levou, que era tipo uma salinha que tinha ao lado. Aí, depois disso, gente, aí eu voltei, né, pra sala vermelha, fiquei lá um bom tempo. Um bom tempo mesmo. Eu fiquei o dia inteiro. Se eu não me engano, eu só fui pra sala de parto. Era umas. De pós-parto, no caso. Era umas 10, 11 horas da noite. Só pra vocês terem noção. Aí a gente chegou lá na sala de parto, né? Aí a gente ficou esperando, porque sempre quando a gente entra na sala de parto tem todos os exames, né? Tem todos os exames pra ser feito nas bebês e tal. E, gente, o que mais teve dessa vez foi furadinha no pé das bebês. Meu Deus do céu. Gente, chega, dava uma dó terrível. E as meninas sempre ia lá, gente, pra fazer aquele exame da curva glicêmica. E as meninas, elas nasceram com glicemia. As duas, no caso. As duas nasceram com glicemia. Então, era todo momento, gente, fazendo furinho nos pés dela. E no que ficava fazendo esse exame, né, eu já ficava aflita, porque só ia sair de lá se a glicemia tivesse na faixa, que é acima de 50. Aí, gente, nossa, cada furadinha no pé era um momento de aflição. Eu ficava tipo, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Aí, né, a gente passou 4 dias lá, gente. E o meu filho, né, o pequeno Tony, ficou com a minha irmã. Passamos 4 dias lá e depois a gente tivemos alta. Graças a Deus, a gente colocou a mão pro céu. Graças a Deus, chegamos em casa, né, e tudo mais. E foi isso, gente. Esse foi o meu relato de parto, né. Eu espero que vocês tenham conseguido acompanhar, né, porque eu tô meio afobada, gente. Eu tô tentando fazer as coisas um pouco rápido, porque agora eu tenho 3 bebês pra cuidar, né. E quando eles acordam, tipo, é aquele montão de chororô. E vocês podem escutar aí de fundo que tem um quase acordando. Mas, gente, esse foi meu relato de parto. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Com certeza eu vou ainda continuar
fazendo conteúdo aqui pro canal, tá certo? Eu só dei esse tempo aí porque foi um processo demorado. Eu tive que passar o meu pós-parto praticamente sozinha. Eu tive ajuda nos 5 primeiros dias, né, em casa, e depois aqui só foi eu sozinha, com pontos, 2 recém-nascidas e um bebê de 1 ano e 2 meses. Depois eu vou fazer um relato aqui do meu pós-parto para incentivar, meio que incentivar, né, as mamães aí que vão passar pela mesma situação ou que estão também com receio, né? Porque uma pessoa só de resguardo para cuidar de 2 bebês recém-nascidos e um bebê de 1 ano e 2 meses é complicado, né, gente? Mas enfim, depois eu trago o meu relato de pós-parto aqui para vocês. Obrigada a você que assistiu até o final e até os próximos vídeos. Tchau!